Hoje quero meditar com vocês sobre o seguinte tema: quem é você? Quem é você? Maria, Marta ou Judas? Evidentemente que ninguém quer ser o Judas. Nós vamos pensar nesses três personagens, porque há alguns episódios na Bíblia que eles estão juntos, eles se misturam. Jesus sempre afirmou de que onde está o nosso coração está o nosso tesouro, ou onde está o nosso tesouro está o nosso coração. Então, o que diferencia as pessoas, especificamente esses três personagens bíblicos que nós vamos retratar, é algo que está dentro do coração, é algo que brota do coração. Evidentemente, queremos focar na vida de Marta e Maria, duas mulheres de Deus, duas mulheres virtuosas, duas mulheres consagradas. De cara já quero falar sobre Marta, porque às vezes nós temos uma visão um pouco distorcida de Marta, por causa de um dos episódios em que Jesus diz que Maria havia escolhido o melhor. Mas isso não desmerece a grandeza da pessoa de Marta, porque muitos outros personagens tiveram um momento falho. Semana passada vimos Pedro, uma coisa muito mais grave, e tantos outros como Davi, questões gravíssimas, Moisés, mesmo Abraão. Então, um episódio isolado, evidentemente, não é o que qualifica ou não um personagem bíblico. Mas vamos lá. Eu peço que você abra sua Bíblia ou acompanhe a leitura no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11. Estaremos lendo do 17 ao 27, depois do 12, 1 a 8. Evangelho de João, capítulo 11, versículo 17. Que bom que eu posso estar aqui hoje e estar pregando e os irmãos estarem juntos, porque é um negócio muito complicado pregar por uma câmera, né? Vocês não sabem como que isso é ruim, né? É bom estar sentindo esse calor humano, essa receptividade, né? Ou mesmo esse feedback que os irmãos sempre estão nos dando na hora da pregação, né? João capítulo 11, versículo 17, diz assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Amém? Agora no 12, capítulo 12, de 1 a 8, diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos. Prepararam-lhe ali uma ceia, Marta servia e Lázaro era um dos que estavam
à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariote, um dos discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Mas Jesus disse: deixa que ela guarde isto para o dia do meu sepultamento, porque os pobres estão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Eu rogo, Pai, que Teu Santo Espírito nos ilumine, nos capacite, que possamos entender a Tua palavra, Pai. Ó Senhor, que possamos praticar a Tua palavra. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que a palavra atinge cada uma das pessoas que estão ouvindo, Senhor, e que todos, Pai, possam reagir à Tua palavra, que todo o mal esteja afastado. Nós pedimos, nós rogamos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos pensar na atitude de cada um dos personagens envolvidos, ou seja, desses 3 personagens que nós ali estamos: Maria, Marta e Judas, nesses 2 episódios. Vamos começar por Maria. Maria, ela dá o melhor que tem para Jesus e age com gratidão. Diz o texto que Jesus, então, indo a Betânia, onde morava Marta, Maria e Lázaro, e esse episódio nós vamos primeiro para o último episódio, depois para o primeiro, e esse último episódio, Maria, ela pega um vaso de alabastro, de um perfume raríssimo. Diz o texto que aquele perfume custava 300 denários. 300 denários equivale a 300 dias de um diarista, de trabalho de um diarista. Isso significa, tirando os sábados naquela época, que era mais do que um salário de um ano. Então, para que você tenha uma ideia quanto que isso custaria para você, calcule quanto que você ganha em um ano trabalhando. Ah, mas tem uns que ganham mais, outro menos. Não importa. É o quanto custa para você. 300 dias do seu trabalho, quanto custa? Era uma pequena fortuna. Algo muito caro. Aí pode perguntar, mas por que eles tinham um perfume tão caro assim? Na verdade, perfume, ouro, eram reservas financeiras, algum tipo, às vezes, até de investimento. Então, no momento de crise que a família estivesse passando, eles poderiam vender aquele perfume e transformar em dinheiro. Então, também era uma forma de guardar o dinheiro. Mas alguns, evidentemente, usavam aquele perfume importado, geralmente das Índias, era extremamente caro. E era um vidro que era lacrado, e ele precisava ser quebrado. O gargalo dele era quebrado para que aquele perfume fosse retirado daquele frasco. E foi isso que fez Maria. Ela pegou aquele perfume que custava 300 denários e derramou aos pés de Jesus. E diz que Maria soltou os seus cabelos e enxugou com seus cabelos. Evidentemente que isso gerou críticas, porque na cultura hebraica não era aceitável que uma mulher soltasse os seus cabelos para um homem que não fosse seu marido.
Então era uma afronta, algo que a cultura hebraica não aceitava. Soltar os cabelos na frente de um homem que não fosse seu marido. Mas Maria não estava preocupada com a crítica social. Maria não era uma pessoa que amava o dinheiro. Nós então começamos a ver virtudes impressionantes em Maria, irmã de Marta e irmã de Lázaro. Necessariamente ela não precisava fazer isso, mas ela agiu com profunda gratidão. Profunda gratidão. Muitas vezes nós pensamos que o nosso relacionamento com Deus deve ser um relacionamento baseado em cumprir as ordens e os mandamentos e as instruções de Deus para a nossa vida. É verdade, os mandamentos, as ordens, as instruções são importantes, mas num relacionamento, isso não é suficiente. Imagine nos seus relacionamentos íntimos, com o seu cônjuge, com os seus filhos, com os seus pais, com os seus amigos próximos. Será que nos seus relacionamentos você só cumpre as suas obrigações? O que uma esposa acha de um marido que só cumpre as obrigações? O que o marido acha de uma esposa que diz que só cumpre as suas obrigações? Será que esse relacionamento é um relacionamento frutífero, profundo, alegre? Não. Então Maria, no seu relacionamento com Jesus, ela deu o seu melhor, porque ela desta forma expressou o seu amor. O valor que Jesus tinha na sua vida. Qual que é o valor que Jesus tem na sua vida? Qual que é o valor que Jesus tem na sua vida? Esse é um questionamento muito importante. Maria tinha Jesus com altíssimo valor. Tanto é que ela não se importou de pegar 300 denários e derramar aos pés de Jesus. Ela não se importou de enxugar os pés de Jesus com seus cabelos, sabendo que ela ia ser criticada pela sociedade e comunidade onde ela morava. O texto de Lucas 17, 10, é bastante revelador sobre esse assunto. Olha o que diz: assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Só cumprimos a nossa obrigação. Um relacionamento com Jesus, um relacionamento com Deus, não é um relacionamento onde nós só vamos cumprir as nossas obrigações. Nós vamos muito mais além disso. Porque se nós o amamos, então nós vamos fazer alguma coisa por aquele que nós dizemos que amamos. Foi isso que fez Maria. Maria dá o melhor que tem para Jesus. E age, não se preocupando com a crítica social, que é o que eu já comecei a falar, e é o segundo ponto que eu queria destacar. O mundo não aceita. Então há dois aspectos que a crítica social ali foi muito forte. O fato de Maria ter soltado os seus cabelos, enxugado os pés de Jesus, e também por ela ter quebrado o vaso de alabastro com um perfume finíssimo e ter derramado aos pés de Jesus. Logo, então, Judas ficou desesperado. Eu imagino a cara de Judas, a reação de Judas quando ele viu aquilo. Judas ficou desesperado. 300 denários poderiam ser investidos
aos pobres, uma crítica aparentemente válida. Por quê? Judas expressa a visão do mundo. Judas expressa a visão materialista, consumista, imediatista. Judas, juntamente com muitos nos dias de hoje, não admitem, não suportam que possa se investir tanto dinheiro nas coisas de Deus, na obra de Deus. Não admite que uma pessoa possa tirar parte do seu salário mensalmente para contribuir, para dizimar. Por isso, muitas vezes nós olhamos para Judas e Judas jamais, mas em algumas situações nós temos um pouquinho de Judas dentro de nós. E precisamos exorcizar o Judas que está dentro de nós, muitas vezes. Maria, então, não se preocupava com a crítica social. O mundo não aceita esse tipo de comportamento. Mas Maria agia por amor. Maria agia por gratidão. O segundo personagem é Marta. Maria era uma pessoa contemplativa. Ela tinha uma personalidade que tinha essa característica. Marta já era uma pessoa proativa no reino. O texto diz que quando ela ficou sabendo que Jesus estava vindo, ela já se adiantou e foi ao encontro de Jesus. Maria ficou sentada. A palavra de Jesus, quando ele disse que Marta estava ocupada em muitos serviços, evidentemente que é um risco para pessoas que são proativas no reino. Muitas vezes aqueles que são muito ativos no reino, eles correm um risco de não conseguir parar, muitas vezes para contemplação, para oração e para meditação, porque estão ativas constantemente. Então, esse é um risco, evidentemente. Jesus alertou Marta sobre esse risco. No entanto, Marta servia a Jesus com seus talentos, com suas personalidades e com seus bens. Vamos ver que Jesus, no primeiro episódio, lá Jesus havia alertado Marta sobre isso. Já no segundo diz que Jesus veio quando Maria derramou o perfume, ungiu os pés de Jesus, e Marta continua servindo. Mas Jesus, nessa segunda ocasião, não fala mais nada. Certamente Marta havia aprendido a lição. Cada qual das irmãs serviu a Jesus com seus talentos, com suas personalidades e com seus bens. Marta era superativa, enquanto Maria contemplativa. A linguagem de amor delas era diferente. Marta amava o Senhor Jesus e demonstrava esse amor através do serviço. Maria demonstrava através dos presentes, do toque físico, ao ungir os pés de Jesus. Então, pessoas que amavam a Jesus, mas que demonstravam esse amor numa linguagem diferente. Nós já estudamos isso a respeito de o livro que quase todos os casais na época da nossa igreja leu, as 5 linguagens do amor. Quem não leu, eu recomendo que leia, que nós temos linguagens diferentes do amor, e aqui com Marta e Maria isso fica bem caracterizado, as diferentes linguagens de amor de uma e de outra.
Mas Marta também, um segundo ponto, que aí na nossa meditação é o quarto ponto. Marta conhecia Jesus e as Sagradas Escrituras. Impressionante a forma que Marta conhecia as Sagradas Escrituras e conhecia Jesus. Não se observa isso em nenhum dos seus 12 discípulos. Nenhum dos discípulos de Jesus demonstraram um conhecimento das Escrituras e uma fé como Marta. Olha as declarações que ela fez. Versículo 22. 11, 22. Diz assim: mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Ela disse para Jesus: Senhor, se tu tivesse aqui, ele não teria morrido. Ponto. A convicção de que Jesus iria curá-lo. Mas ela diz também: mas também sei que agora tudo podes. Marta sabia que Jesus poderia ressuscitar a Lázaro, se quisesse. A fé. Aí Jesus fala: seu irmão há de ressurgir. Aí Marta entendeu que Jesus estivesse falando da ressurreição do último dia. Ao que ela diz, ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Quantos discípulos de Jesus tinham essa convicção doutrinária? Esse conhecimento, essa fé. Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Daí Marta respondeu, versículo 27, sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ponto. Marta conhecia Jesus, conhecia o poder de Jesus. Marta sabia que Jesus era o Messias. Marta sabia o que havia de ocorrer, as profecias que Jesus havia ensinado sobre a ressurreição. Marta era uma profunda conhecedora de Jesus e da palavra de Deus. Duas mulheres extraordinárias, Marta e Maria. Duas mulheres que serviam ao Senhor com seus bens, com seus talentos, nas suas linguagens de amor. Mas havia outro personagem aqui que diferenciava de tudo isso. E era o Judas. Judas, a única forma que ele agia é por interesses egoístas. Ele estava próximo de Jesus por interesses materialistas, egoístas. Diz que ele era ladrão. Vamos pensar que os fatos ocorreram naquela época, mas eles foram escritos anos depois. Então, para João, que descreveu isso na época, João não tinha esse conhecimento. Essa revelação se deu posteriormente, aí quando ele escreveu. Por isso que ele disse, ele é ladrão. Ele roubava o dinheiro do ministério. Sim, porque tinha um caixa, o tesoureiro, então era Judas, porque eles precisavam de recurso. Diz os textos bíblicos que muitas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Muitas mulheres davam as suas ofertas para o sustento desse período em que Jesus
estava realizando o seu ministério. E Judas, se aproveitando dessa condição que ele ficava com a sacola do dinheiro, ele tirava a comissão dele. Se lançava lá, as mulheres davam lá não sei quanto, e ele tirava sempre a parte dele. Então Judas era ladrão, ele roubava do ministério. Grave. É como hoje as pessoas que roubam da igreja. Ele agia por motivos egoístas. Judas, quando Maria derramou aquele perfume caríssimo, ele deve ter exclamado: poderia ter dado isso aos pobres. Porque Judas só conhecia a linguagem do dinheiro, ele não conhecia a linguagem do amor. Pessoas que não conhecem a linguagem do amor acham isso absurdo. Ele defendia o seu posicionamento com persuasão. Veja que argumento. Imagine um ano de salário seu, quantas cestas básicas dá para comprar, para dar para os pobres? Faz uma conta para você ver. Judas está falando, que absurdo. Imagine todo esse dinheiro, quanta cesta básica a gente pode comprar? E pode ajudar quantos pobres? Você vê o discurso? Se eles fazerem um discurso de algum político assim, é mera coincidência, viu? Você vê alguns políticos fazer algum discurso assim, não está parecendo muito com Judas, né? Ele usava argumentos aparentemente válidos, e a sociedade usa isso, o meio de comunicação usa isso, a Rede Globo usa isso, argumentos aparentemente válidos. Para Judas foi um grande desperdício de recursos. Para pessoas do tipo Judas, essas pessoas não podem compreender o que significa generosidade. Essas pessoas não podem compreender o que significa desprendimento das coisas materiais. E muitas vezes nós expressamos esse Judas que há dentro de nós no nosso dia a dia. Se você não quer dar carona porque o seu carro está novo e vai sujar o seu carro. Ou não vou fazer pequeno grupo em casa porque vão usar o banheiro que meus filhos usam. Isso são resquícios do Judas na nossa vida. Por isso que eu disse no início, precisamos exorcizar esse Judas, muitas vezes que quer entrar dentro de nós, que quer dominar a nossa vida, que se chama pecado. Judas agia apenas por motivos egoístas. Enfim, meus irmãos, Marta e Maria são exemplos de pessoas que amam a Jesus, exemplos que precisamos imitar, exemplos de generosidade, exemplo de pessoas que servem com aquilo que eles têm. Marta, através do serviço, Marta, na sua dedicação ao conhecimento que ela tinha das Escrituras, a sua fé, né? Maria, com o seu amor contemplativo, o toque, a atenção, ficar aos pés de Jesus. Então são exemplos. Que bom se pudermos ter os dois, né? Ou um pouco de cada. Evidentemente que dos dois, as duas personalidades ou as duas linguagens do amor, há muitos pontos fortes, mas alguns riscos. De Maria, o risco muitas vezes da inércia, de ficar acomodada e deixar que os outros façam serviço e eu... Então, nos dois tipos de comportamento, existem riscos que precisamos evitar, mas
tirando os exemplos. São exemplos que devem nos inspirar para servir a Jesus, de maneira que ninguém seja preso às coisas materiais, mas que possamos nos desprender para o reino de Deus, nos desprender para as pessoas que nós amamos. Não é o reino de Deus. Tem pessoas, às vezes, não esse ano, mas no Dia das Mães, a loja de R$ 1,99 está cheia. Será que o presente da sua mãe só vale R$ 1,99? Né? Ah, não, que a viúva pobre, será que a viúva pobre, você não tem dinheiro, mais de R$ 1,99 para dar para sua mãe? Então, são às vezes detalhes que nos mostram como nós somos materialistas e nós somos prendidos com os bens. E o exemplo de Maria nos inspira a nos desprender para demonstrar amor àquelas pessoas que nós amamos, Jesus e as demais. O exemplo de Marta nos mostra como é importante a dedicação ao estudo da palavra e ao serviço para que as coisas possam acontecer. A fé de Marta, com nossas aptidões, nossas personalidades, nossos talentos, devemos servir a Jesus. Não é para que todos sejam apenas Marta, ou para que todos sejam apenas Maria, mas com aquilo que Deus lhe deu, com aquilo que Deus lhe concedeu, com a linguagem de amor que você sabe falar, você deve servir ao Senhor. Por outro lado, que em nenhum de nós seja encontrado resquícios de Judas, que só amava o dinheiro, que via a aplicação dos recursos na obra de Deus em Jesus um grande desperdício, mas que possamos deliberadamente entregar a Jesus o nosso amor, todo o nosso amor. E eu quero terminar com um texto aqui que nós lemos de João 11, 25 e 26, que eu acho que é a chave de todo esse texto, que diz: então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Nessa época de crise, onde nós fazemos inventário da nossa vida, onde nós fazemos uma verificação dos nossos conceitos e dos nossos valores. Então, essa pergunta é extremamente essencial e importante. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Por tudo, entregar a vida a Cristo Jesus e crer na salvação em Cristo Jesus é o que é mais importante. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E nesse momento em que refletimos sobre todas essas coisas, precisamos responder essa pergunta e dizer: eu creio, Senhor. Responder como Marta: sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Amém. Que Deus o abençoe.